Já deu água, pai? Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Tem minha garrafinha no quarto. Vamos de volta, daqui a pouquinho a gente vai começar aí a nossa live, faltando 3 minutos. Bom dia, meu amigo Everton Brito. Oi, Joás, bom dia. Meu amigo Francisco Nilson, bom dia. Oi, Helder, bom dia, amado. Paz e graça. Meu amigo Zé, bom dia, amigo. Tudo na paz aí? Ivaneide, Robério. Olá. Graça e paz, amado. Aerson, lá de Cristalina. Valéria, olá, um beijo no coração. Tudo bem? Laudirene, Adriana, lá de Águas Lindas. Daqui a mais alguns minutinhos a gente vai começar o nosso tempo. Tá esperando aí a turma chegar. Ó, Tiagão lá de Sobradinho. Um beijo, amado, na sua família, tá? Na esposa, na Thalita. Saudade de vocês. Vamos ver quem mais está chegando aí. Tem uma turminha. A Duda, lá de Cristalina, está perguntando quantos versículos serão. Olha, Duda, vão ser muitos, viu? Hoje, na verdade, nós vamos fazer um estudo de Mateus 13. Então vai ser Mateus 13 e mais alguns. Vamos fazer um estudo aí sobre as parábolas. Então vai ser um pouquinho de versículo. Hoje eu não vou te prometer quantos são, não. A Elton está perguntando se amanhã eu faço 50 anos. Quase, ó, por pouquinho. Amanhã eu faço 48. Tô quase chegando lá. Já tô dobrando o cabo da nau. E vou fazer a festa de aniversário vai ser online. Cada um na sua casa. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. As duas palavras anteriores que nós tivemos, eu coloquei elas no YouTube e eu vou colocar aí para vocês os dois links, tá bom? Então esse segue aí o link da primeira palavra,
que foi sobre esperança em tempos de tribulação. E eu vou colocar aí também o link da segunda palavra, que foi a parte 1 dessa palavra que nós estamos falando sobre o reino de Deus. Esse aí é o segundo, que fala sobre a parte 1 do reino de Deus. Tá? Isa, Joca, tudo bem? Nós começamos uma sequência de palavras sobre o reino de Deus. Tá? Primeiro eu tinha trazido uma palavra sobre esperança em tempos de tribulação. Olha, Roberto vai dizer que eu estou chegando a meio século, tá vendo? Eu já estou virando já uma biblioteca ambulante. Tá? Muitas coisas aí nesses 50 anos, mas não são 50 não, viu? 48. Mas nós começamos uma sequência de palavras sobre o reino de Deus. Primeiro nós trouxemos aí uma palavra sobre esperança em tempos de tribulação, e depois nós começamos uma sequência de palavras sobre o reino de Deus. Na semana passada, nós falamos sobre o que é o reino de Deus. Tá? Nós falamos sobre o que significa o reino, nós explicamos sobre o que significa a palavra que diz que Jesus Cristo é Senhor, explicamos a palavra Kyrios. Eu vou dar uma passadinha aqui rápida, como um bom professor, fazendo uma revisão aí de tudo que nós conversamos. Nós explicamos sobre o que significa a palavra Kyrios, que é a palavra original que fala que Jesus é o Senhor, Jesus é o Kyrios. Eu não sei se vocês lembram, se vocês não lembrarem, tá aí o link que eu passei. É muito bom que vocês vejam a sequência dos vídeos, porque tudo que nós vamos conversar aqui nesses dias, vocês vão ver que há uma sequência lógica de tudo que nós estamos conversando. Então, nós falamos sobre primeiro o que era o reino, explicamos sobre o Kyrios, que a palavra Kyrios significa Senhor absoluto, dono de uma propriedade. Então isso significa, quando a gente fala que Jesus é o nosso Senhor, nós estamos afirmando que Ele é o nosso dono, que Ele manda na nossa vida, que Ele é o nosso governante e que nós não temos direitos, tá? Direitos de exigir nada. Olha a turminha de Cristalina chegando aí, Odete, Salete, beijo no coração de vocês. Cristalina, Goiás. Então nós falamos sobre isso, falamos sobre o senhorio de Jesus, sobre o que significa Jesus ser o rei, sobre o que significa o reino de Deus. E eu não sei se vocês lembram, mas nós comentamos aqui 4 textos chaves, que foi Mateus 5:43, que lá falava sobre uma expressão que eu expliquei para vocês, que era ginomai, que ginomai significa aparecer, tá? Aparecer no público, é como um ator que aparece numa cena do teatro. Então nós temos que aparecer na história como filhos de Deus. Você sai de cena como um homem que não conhece a Deus e você volta, aparece na história, você ginomai, como um filho de Deus. Nós lemos também 1 Timóteo 2, de 1 a 2, que lá tinha 2 palavrinhas que nós conversamos aqui. Uma delas era eusébia, que era vida de piedade, e a outra era seminotes, que significava uma vida de respeito. E eu estava explicando para vocês que um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele tem que orar por todos os homens, ter uma vida de oração, tem uma vida de piedade, que significa uma vida de devoção a Deus, e ele tem que ter uma vida de respeito, tá? Oswaldo Gomes, meu amigo Oswaldo, amado, olha, um abraço, saudade de vocês, Oswaldo lá de São Paulo. Pois é, e aí eu estava falando para vocês sobre isso, sobre uma vida de piedade e sobre uma vida de respeito.
E vida de oração, vida de piedade, vida de respeito. E eu expliquei para vocês na semana passada que a vida de oração é como eu vejo Deus, a vida de piedade é como eu me vejo no reino e a vida de respeito é como as pessoas me veem. Nós conversamos também sobre Lucas 17:20, que fala sobre que o reino ele não vem com visível aparência, o reino é mudança de vida. E nós conversamos também sobre Lucas 17:21, que fala sobre que o reino está dentro de nós, porque o reino ele é uma mudança de postura interior. Então nós conversamos sobre esses 4, e eu estou dando aí uma passada no que nós conversamos semana passada, para que vocês consigam compreender o que nós vamos conversar hoje. E eu fiquei de dar uma sequência falando sobre o reino de Deus, e hoje nós ficamos de falar sobre as 7 parábolas, que elas estão no capítulo 13 de Mateus, e que Jesus usa essas 7 parábolas para ilustrar o que é o reino de Deus. Então, quando alguém pergunta, mas o que é o reino de Deus? Na semana passada, nós falamos sobre o que é o reino de Deus, e essa semana nós vamos explicar, baseado nas 7 parábolas de Mateus 13, sobre exatamente o que é, como é que a gente entende que seja o reino de Deus. Primeiro, Jesus começa com a ilustração do semeador, depois a parábola do trigo e do joio, depois a parábola do grão de mostarda, a quarta é a parábola do fermento escondido na massa de farinha, a quinta é a parábola do tesouro oculto num campo, a sexta é uma parábola de grande valor, e a sétima é a parábola sobre a rede de arrasto. Oi, Dina. Beijo, querida. Tudo bem? Nessas parábolas, Jesus deixa claro que o reino de Deus, embora ele chegue na nossa vida, ele vem frutificando ao longo da nossa história e ele somente vai alcançar a plenitude dele no final dos tempos, depois do julgamento final, quando todos nós estivermos reunidos. Mas uma coisa importante sobre essas 7 parábolas que nós vamos conversar hoje é que Jesus contou, eu vou trazer aqui alguns detalhes assim muito legais para vocês sobre essas 7 parábolas. O primeiro detalhe muito legal é que assim, das 7 parábolas, 4 parábolas Jesus falou para as multidões e 3 parábolas Jesus falou somente para os discípulos. Então a gente entende daí que as 4 parábolas que foram contadas para a multidão, elas eram parábolas para os incrédulos, parábolas para as pessoas que não estão dentro do reino. E o Senhor fez questão de trazer essas 4 parábolas para eles. E depois Jesus se reuniu com os discípulos e contou mais 3. Significa que aquelas 3 últimas parábolas era só para os discípulos, era só para a igreja ouvir, não era para a multidão. E as 4 parábolas que Jesus conta para a multidão é a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Essas 4 parábolas elas servem para as multidões. Agora, tem 3 parábolas que elas são contadas especificamente para os discípulos, com exclusividade, que é a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. E significa que essas 3 parábolas elas eram somente para a igreja. Jesus contou elas no foro privilegiado e nós vamos também entender por que isso. A gente percebe também uma sequência lógica nas parábolas. Jesus começa com a parábola do semeador, que ela na verdade ela fala do início do reino de Deus. Ela explica como o reino de Deus ele chega nas nossas vidas. E a última parábola, que é a 7ª, ele já fala já do final dos tempos, já fala já sobre a volta do Senhor, sobre a escolha, sobre os escolhidos. Então você vê que há uma sequência lógica. As parábolas elas são sequenciais desde o início, do lançamento da semente até a volta do Senhor. Há uma sequência nas palavras e a gente também vai ver isso aqui.
Então, acho que a gente podia começar em Mateus 13, capítulo 1, ou versículo 1, falando sobre a parábola do semeador. Então, dando um tempinho aí para você pegar Mateus 13, versículo 1, capítulo 13, versículo 1. Jesus está contando como o reino chega em nossas vidas, a chegada do reino, que Jesus chama de a parábola do semeador. Então vamos lá, 13, do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi se assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor, e por esse motivo ele entrou no barco e assentou-se. E todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então muitas coisas por meio de parábolas como esta. Eis que o semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu na beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos, e estes, ao crescer, sufocaram a planta. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aqueles que tenham ouvidos para ouvir, ouça o propósito das parábolas. Jesus conta essa história e lá no versículo 18, agora nós vamos pular para o versículo 18, Jesus explica a parábola. Ele diz assim: portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, ela não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo, e quando, por causa da palavra, chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e as fascinações, a sedução da riqueza, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra, a entende, frutifica e produz grande colheita. Alguns produzem 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que o que foi semeado. Bom, uma parábola, ela é uma comparação que ela precisa, na verdade, de uma correta interpretação. E para isso nós precisamos saber o significado. Dentro da parábola, nós temos que saber o significado das pessoas, das figuras, das ações. Quem é o semeador? Quem é a semente? O que é cada um dos 4 terrenos? Quem são as aves? O que são as pedras? O que são os espinhos? O que é a boa terra? E nesse texto específico, nós não precisamos nos esforçar muito, porque Jesus deu uma explicação da parábola para os seus discípulos. Depois que Jesus foi para um momento privilegiado com os discípulos, Jesus acabou explicando a parábola. Só que um ponto aqui importante sobre essa parábola é o seguinte: quem é o semeador? Ele diz assim: um semeador saiu a semear. Ele explica tudo, mas ele não explica quem é o semeador. Então, assim, quem é o semeador? Somos nós. Porque o reino, ele é dinâmico. Tá? O reino é dinâmico. E cada vez que nós saímos, nós somos os semeadores prontos a semear. Lembra do que eu falei na semana passada? Que eu falei sobre as 3 coisas, que é a vida de oração,
ok? Vida de santidade, que é uma vida de devoção, né? Eusébia, e vida de respeito. Quando você tem essa vida de santidade, que é o testemunho, e foi o texto de Lucas que nós lemos na semana passada, você também está semeando a palavra. A partir do momento que você está no seu trabalho e você tem uma postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, você está na escola, você está na faculdade, e você tem uma postura, você tem uma vida em que você expressa uma vida com Deus, você também está semeando a palavra. Então, nós semeamos a palavra o tempo inteiro. Então, nós somos os semeadores. E a evangelização, ela é um estilo de vida. Tá? Nós não precisamos esperar um sábado ou um domingo para sair batendo nas portas das pessoas para anunciar o reino. A partir do momento que você se posiciona como um discípulo, com uma vida com Deus, você está semeando o reino, porque as pessoas estão observando a sua vida. Percebam a sequência de tudo que nós estamos falando. Então, qual é a semente? A semente é a palavra do reino. Entendeu? É a postura de vida, é aquilo que você lança e que vai trazer algum fruto na vida das pessoas. Agora, veja aqui que não é qualquer semente. É a semente da palavra do reino. A semente ela é a mesma, mas ela cai em 4 terrenos diferentes. Esses 4 terrenos são 4 classes de pessoas, 4 corações diferentes, 4 situações diferentes. E vamos conversar um pouco sobre cada uma delas. A primeira é sobre a semente que caiu na beira do caminho. O que é a semente que caiu na beira do caminho? É a pessoa que recebeu a palavra do reino e não compreendeu, não entendeu. Ela não entende aquela postura que você tem, ela não entendeu o que você falou, ela não consegue compreender. E os pássaros, na verdade, são demônios que roubam essa palavra, tá? Roubam a palavra que foi dada. E aí, às vezes, você tem uma postura, e aí as pessoas não conseguem entender aquela postura que você tem. E aí um colega de trabalho chega para o outro e diz assim, não, ele não é muito certo, não. É um cara assim muito certinho. Então, ali um demônio roubou aquela palavra, não permitiu que a palavra frutificasse. Porque a terra é o coração. E o coração não arrependido, ele é uma terra que ele não está pronta para produzir fruto. Tá? Ela não é quebrantada. A semente caiu numa terra dura e por isso não entrou, não conseguiu produzir, porque a pessoa não entendeu o reino, a pessoa não compreendeu nada. E a causa não é um problema intelectual, ela é um problema espiritual. Tá? Um coração arrependido, ele nunca compreenderá o mistério do reino de Deus. Nunca. Tá? Então, às vezes você vai estar falando de Jesus para uma pessoa, ou você vai estar testemunhando com vida, mas a pessoa não está entendendo. E a pessoa também não quer entender. Mas não é uma dificuldade intelectual. É porque o coração dela não é um coração arrependido e não é um coração que está pronto para produzir aquela semente. Então, nós temos que ter misericórdia dessas pessoas. Não é o momento dela. E aí, Satanás aproveita essa terra dura, esse coração duro, e vai lá e rouba a semente. Enche a pessoa, né, com ideias, e a pessoa acaba desperdiçando essa oportunidade. Agora, desses 4 terrenos, deixa eu dar aqui uma segunda dica para você. Essa é a única pessoa dos 4 terrenos, esse é o único terreno em que a pessoa está no mundo. Sabia disso? Dos 4 terrenos falados por Jesus, 3 entraram na igreja. Somente um não entrou, que foi esse, o do coração duro. A pessoa não entendeu, a pessoa não quis, ela falou, não, eu não quero
não estou entendendo, não vejo assim, penso diferente de você. Então essa pessoa, Satanás roubou, demônios roubaram a palavra e a pessoa não entendeu e ela não entrou no reino. Agora as outras 3 entraram, a do terreno rochoso, a dos espinhos e o da boa terra. Todos eles entraram na igreja. Porque o do solo rochoso, o arrependimento da pessoa foi superficial. A pessoa recebeu a palavra com alegria. Tá? Ela teve aquele momento de euforia. E ela disse, eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Eu recebo Ele. Eu recebo a vontade dEle. Jesus é o meu Salvador. Mas isso não é um reconhecimento profundo. A pessoa não parou para pensar nas implicações de mudança de vida. Ela não parou para pensar no preço, no que aquilo vai ocasionar na vida dela. E aí, quando saiu o sol, né, que esquentou, vieram as provas, as provações, as dificuldades. Aí essa pessoa, a fé dela secou e ela morreu. Se você for ler esse texto em Lucas, Lucas vai dizer o seguinte, que estas pessoas, elas não têm raiz em si mesma. Elas creem por pouco tempo e logo depois elas se afastam. Então você percebe que essa segunda pessoa aqui, diferente da primeira, ela entrou na igreja. Ela entrou. A primeira nem entrou. Primeiro um demônio foi lá e roubou a palavra. E ela diz, não quero isso aí não é pra mim, isso é coisa de doido. Eu não quero isso aí pra mim não, eu quero curtir a vida. Agora a segunda não. A segunda ela entrou na igreja. Ela fez afirmações de que ela queria, mas por algum motivo ela, não quero mais. Eu esfriei, sabe? Eu estou desviado. Então significa que a pessoa, a fé dela encontrou um terreno rochoso e não conseguiu produzir. A terceira, que foi entre os espinhos, também estava na igreja. Ela estava lá e a plantinha chegou a crescer. Ainda chegou a produzir alguma coisa, chegou a crescer. Mas os espinhos também cresceram e sufocaram ela. E Jesus diz que os espinhos são esses. Jesus diz que é a ansiedade por coisas materiais e o engano da riqueza. Lucas diz que são os prazeres da vida. Então a plantinha chegou a crescer, mas vieram sobre essa planta as ansiedades da vida. E vieram as fascinações da riqueza e essa pessoa acabou se perdendo. Então essa também estava dentro da igreja. Durou um pouquinho mais de tempo do que o primeiro, porque o primeiro a gente diz que é fogo de palha. Demorou pouco tempo, já estava na rua de novo. Esse segundo foi ainda um pouco, ficou ainda um pouco de tempo na igreja, ficou um pouco de tempo com o Senhor, mas se encantou com os prazeres do mundo. E o último, ele também estava na igreja, foi o que caiu em boa terra. E a palavra diz que este é o que ouve, entende a palavra, ele recebe Jesus como Kyrios. Nós conversamos na semana passada, como Kyrios. Ele entende que Jesus não é só o salvador da vida dele, Jesus é o Senhor da vida dele, é o dono da vida dele, é o chefe da vida dele. Jesus entende, a pessoa entende isso. E aí ela reconhece Jesus como dono dela e como máxima autoridade sobre sua vida. E essa pessoa ela dá fruto. E uns dão 100, outros dão 60 e outros dão 30. Tá? Dão frutos com perseverança. Então, o primeiro terreno é o único terreno que representa quem está no mundo, sobre a influência do mundo, de Satanás. Mas os 3 terrenos, os próximos,
São pessoas que chegam a conviver dentro da igreja, mas somente o último dá fruto. Então, a primeira pergunta que eu queria que você se respondesse é: qual desses terrenos representa a sua situação? Você é o quê? Você é um terreno em que as aves de Satanás conseguem ir lá e roubar? Você é um terreno que vai no oba-oba, mas logo logo apaga? Você é um terreno que é dominado pela fascinação das riquezas e pelas coisas do mundo? Ou você é um terreno que persevera, que produz fruto a 30, a 60 e a 100? Então essa é uma pergunta interessante. É muito bom a gente lembrar que Jesus estava dizendo isso para a multidão. Jesus recebe a multidão e diz: olha, o reino é assim. Quando você traz a palavra do reino, você pode trazer 4 tipos de pessoas. Tá? As que não querem, as que se empolgam e vão embora, as que ficam, mas logo depois se perdem, ou as que perseveram. Jesus estava deixando claro o que era o reino. Aí Jesus chega na segunda parábola, também para a multidão. Na segunda parábola, Jesus está contando que quando nós entramos no reino, nós vamos encontrar junto de nós aquelas 3 pessoas. Ok? Porque, olha, são 4 pessoas. Uma não quer nada. Não quer nada porque a palavra foi roubada do coração dela. Quantos entraram na igreja? 3. Tá? 3 entraram na igreja. Entrou o que tem o fogo de palha, entrou o que vai se apaixonar pelas coisas do mundo e entrou o que vai ficar firme. Tá vendo a sequência? Aí a próxima palavra, a próxima parábola de Jesus é a parábola do joio. Jesus está contando que quando você entra no reino, você vai encontrar essas 3 pessoinhas junto de você. É o momento em que caminha junto o trigo, que é o último da terra boa, com o joio, que são os dois anteriores. Tá? O do terreno rochoso e o do terreno com espinho. E Jesus diz que não tem como separar eles antes do crescimento. Jesus fala: olha, não tem como separar. E aí é Mateus 13, 24, que diz assim: Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele e lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até eles e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde é que vem o joio? E ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, você quer que a gente arranque o joio? E o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, vocês podem acabar arrancando junto com ele o trigo. Deixe crescer, pois, juntos o joio e o trigo até a safra. E no tempo da colheita eu vou dizer aos meus ceifeiros: ajuntem o joio, amarrem eles em feixes para ser queimado, mas o trigo recolha no meu celeiro. Olha, é muito importante a gente lembrar aqui o seguinte, vamos dar uma recapitulada. Primeiro, Jesus estava falando para a multidão. E Jesus começa falando sobre como que o reino chega até nós. E aí Jesus diz o seguinte: quando o reino chega, ele alcança 4 pessoas. 4 pessoas. Uma pessoa não quer nada, sobram 3. Das 3, elas vão caminhar juntos.
o trigo com os joios. Ok? O trigo com os joios. Então, como que nós vamos fazer para identificar o trigo do joio? Aí essa parábola, Jesus estava dizendo o seguinte: no meio da igreja você vai ter gente de todo tipo. Por isso que nós vemos escândalos no meio da igreja. É por isso que você vê na igreja comportamentos e posturas de pessoas que não agradam ao Senhor. E aí você começa a entender por que o Senhor não tira essas pessoas do meio da igreja. Ok? Por que o Senhor não tira essas pessoas do meio da igreja? Aí você começa a entender. É porque o trigo e o joio, elas se parecem muito quando elas estão brotando. Mas se parecem demais. Eu vou tentar aqui compartilhar com vocês uma figura, eu não sei se eu consigo aqui, compartilhar com vocês o que é o joio e o que é o trigo. Mas, na verdade, eles se parecem demais. Quando você olha para o joio, você confunde ele com o trigo. Eles, quando são pequenos, eles se parecem muito. Você só consegue distinguir o joio do trigo com o passar do tempo, na medida em que você olha para eles, quando eles já estão produzidos, e aí você consegue identificar um e identificar o outro. Antes disso, você não consegue, tá? Eu não vou conseguir aqui, eu queria colocar aí uma foto, eu não sou muito bom em Facebook, eu queria colocar aí uma foto. Eu acho que eu não consigo mostrar para vocês uma foto que diferencia o joio do trigo. Mas um ponto aqui importante é que o joio, na verdade, ele é uma planta que ele se parece muito com o trigo no início e ele só consegue se diferenciar do trigo lá na frente, quando eles já estão produzindo. Enquanto a semente do trigo ela é boa para produzir pão, produzir a farinha, né? A semente do trigo, do joio, ela é venenosa, tá? Num campo de trigo, o joio ele é uma erva daninha. Eu não sei se alguém conseguir colocar a imagem. Você consegue colocar a imagem? Eu acho que não. Mas nos primeiros estágios, o joio ele é muito parecido com o trigo e você não consegue diferenciar um do outro, tá? Mas o joio ele é hospedeiro de um fungo que ele produz toxinas venenosas e ele mata a pessoa que come, tá? Ele pode matar até animais se ele for consumido. O joio, ele é um cristão não sincero, tá? E quando você olha o joio de fora, ele parece demais com o trigo. Então você olha as duas pessoas e você diz assim, olha, são dois cristãos. E você não consegue diferenciar muito um do outro, sabe? Porque eles podem frequentar a mesma igreja, eles podem participar das mesmas cerimônias, eles podem se vestir da mesma forma, eles podem se comportar de uma forma muito semelhante. E dessa forma, da mesma forma que a comunidade cristã, ela não consegue olhar para duas pessoas e dizer assim, essa é trigo e essa é joio, da mesma forma, nós nunca poderemos pôr o joio para fora, porque a gente corre o risco de pôr o trigo, porque nós não temos como diferenciar. Se nós tentarmos, nós vamos cometer injustiça. E somente Deus, que conhece o interior das pessoas, é que pode dizer esse é joio e esse é trigo, tá? O joio, aí vem um ponto aqui interessante que eu queria dizer para os que são joio e para os que são trigo, é que na verdade o joio ele é poupado por causa do trigo,
Tá? O lavrador ele poderia botar fogo na plantação e acabar com o joio, mas ele mataria também o trigo. Ele mataria a planta boa. E é por causa do trigo, ou seja, é por causa dos cristãos sinceros, que Deus tem paciência com as plantas ruins. As pessoas ficam me perguntando, mas por que Deus permite isso? Um pastor safado, um pastor ladrão, um irmão que é adúltero, o outro ali que é mentiroso. Por que Deus permite isso? É por amor aos cristãos sinceros. Porque se Deus tocar fogo na plantação toda, mata todo mundo. Tá? Então, na verdade, Deus poupa o joio por amor ao trigo. É por amor ao trigo que Deus poupa o joio. É por amor aos cristãos verdadeiros que Deus acaba poupando, pelo menos por enquanto, os que estão ali no meio da igreja, atrapalhando o processo de Deus. Então você vê que na primeira parábola, Jesus está dizendo, olha, quando o reino chega, né, na hora que o reino chega, o reino ele faz uma separação entre 4 pessoas. E ali você vai ter a pessoa que não quer. Ela não quer, então ela nem entrou no reino. Ok, sobraram 3. Aí Jesus vem com a segunda parábola. E Jesus diz assim, olha, desses 3, Deus não destrói os 2 primeiros, porque Deus ama o último, que é o que dá fruto, que é o cristão verdadeiro. Então, quando você entende isso, você começa a compreender por que no meio da igreja tem pessoas que têm comportamentos, têm uma vida que desagrada a Deus e mesmo assim Deus não as destrói, Deus não as tira. É por amor, sabe? Amor à igreja. Aí Jesus chega na terceira e na quarta parábola. Tudo isso para pessoas, para a multidão. Jesus ainda está falando para a multidão. Aí na terceira e na quarta parábola, Jesus traz 2 características do reino. A parábola da mostarda e a parábola do fermento. Na parábola da mostarda, que é Mateus 13:31, vamos lá, Mateus 13:31, diz assim, outra parábola ainda lhe propôs Jesus, dizendo, o reino dos céus é como um grão de mostarda que o homem tomou e plantou em seu campo. E embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas e se torna uma árvore, de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Jesus está falando ainda para a multidão. E Jesus está dizendo aqui o seguinte, o que Jesus está dizendo para a multidão? Jesus traz a primeira característica do reino de Deus, que é o potencial de transformação, de pegar algo pequeno e transformar em algo grande. Jesus estava falando aquilo para judeus. E os judeus, eles faziam separações entre pessoas, tá? Eles faziam classes de pessoas e eles faziam separação de importância entre essas pessoas. Então, uma pessoa que era estudiosa da lei, ela tinha um grau de importância de uma pessoa que era iletrada, tá? Então, o mestre, ele tinha um grau de importância e a pessoa que não conhecia, que não sabia ler, ele tinha um outro grau de importância. Lembrando que naquela época, na época de Jesus, nem todo mundo sabia ler, tá? Nem todo mundo tinha essa habilidade. Outra coisa também importante é que assim, as pessoas tinham as considerações e outras eram muito desconsideradas, como prostitutas, por exemplo, como pessoas pobres. Então elas tinham uma desqualificação natural. Até a localidade dela. Samaria, por exemplo, Samaria era um local que era desprezado, né? Então, era muito complicado você conversar com uma mulher samaritana, como está lá descrito nos evangelhos.
Então, uma mulher samaritana, ela tinha dois grandes problemas. Primeiro, por ser mulher, e segundo, por ser samaritana. Então, naquela época, as mulheres elas eram desprezadas, a sua importância. E uma samaritana era duas vezes desprezada. Então, Jesus está falando com essas pessoas. E aí Jesus conta a parábola do grão de mostarda, que Jesus traz uma das características do reino, que é o potencial de transformação. Pegar algo pequeno e transformar em algo grande. Aí Jesus chega e diz assim, olha, quando o reino chega, o reino pega uma coisa pequena, uma coisa desprezível, uma coisa que não tem valor e transforma em algo grande, em algo magnífico, em algo maravilhoso. Esse texto, ele tem dois pontos importantes. São duas palavrinhas que eu gostaria de me ater. Que a primeira parábola a primeira palavra é quando ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, a palavra que aparece ali para quando cresce é auxano. Auxano significa quando amadurece, tá? Quando alcança uma maturidade, quando progride, quando cresce na fé. Então, quando essa pessoa, não é logo quando ela entra no reino, ela vai entrar no reino como um grãozinho de mostarda, mas na medida em que ela caminha na fé, quando ela auxano, quando ela amadurece, quando ela progride, ela se torna grande, se torna a maior das plantas, tá? Então, aqui Jesus está dizendo que o reino, ele tem o reino é exponencial. Você começa no reino como um grãozinho de mostarda e você vai crescendo no conhecimento, no amor pelo Senhor. Então é isso que o Senhor está dizendo. E tem uma outra palavrinha também que eu gosto aqui, que ele diz: se torna uma grande árvore de maneira que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. A palavra que aparece ali para aninhar-se, né, ou fazer ninho, é uma palavra que eu gosto muito, que no original é katasqueno, tá? Eu vou colocar aí para vocês. A primeira palavra que eu coloquei aí é auxano, tá? E agora a palavra que aparece para aninhar-se, ela é katasqueno. E katasqueno, ela tem uma explicação fantástica, porque ela dá uma ideia de cobertura, de um local protegido para você fazer moradia, tá? Então, você sai de um ponto aonde você era uma simples grão de mostarda e você progride no reino de uma forma que você cresce, amadurece e você se torna cobertura para as aves do céu. Você se torna um local protegido para que outras pessoas venham e façam morada debaixo dessa sua proteção. E aí eu vou voltar ainda nesse texto. O próximo parábola, que é a quarta parábola, que ainda é para a multidão, que é uma parábola muito parecida, que é o Mateus 13:33, versículo 33. Diz assim: e contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa fique levedada. Olha, eu vou dar aqui uma interpretação do texto e depois eu vou dar uma interpretação pessoal, tá bom? É uma interpretação pessoal. A interpretação do texto. A palavra que aparece ali para fermento, eu vou copiar aí para vocês. A palavra que aparece para fermento é zume. E zume, ele é uma metáfora. Não é um fermento que a gente usa, fermento biológico, um fermento... Não é. O zume é uma metáfora que ela significa
essa metáfora ela é aplicada a tudo aquilo que, mesmo em pequena quantidade, pela sua influência, consegue mudar, impregnar, alterar alguma coisa. Tá? Então, quando você pega, por exemplo, você vai fazer um iogurte em casa e você pega um pouquinho do iogurte natural para levar para fazer outro iogurte, né? O bacilo você leva. Aquele bacilo, ele é o zume, que na hora que você põe ele lá, ele muda toda a composição daquele leite, sabe? É como você fazer uma coalhada, por exemplo, que você pega aquele pouquinho, põe dentro do leite, ele coalha o leite todo, ele talha o leite todo. Então o fermento ele tem esse poder. E Jesus usou essa expressão para dizer o seguinte, que aí é que vem a interpretação, né, que eu tenho, a interpretação pessoal, que Jesus usa, na verdade, duas palavras que eu também acho que seriam metáforas, que Jesus diz assim, uma mulher, essa é a primeira, e Jesus diz, escondeu em 3 medidas de farinha. Então, o que eu interpreto que seja a mulher? A igreja. Porque se você for ler as cartas de Apocalipse, a carta de Apocalipse, você vai ver que lá a mulher representa a igreja, a vida da igreja. A igreja, ela é representada pela mulher. E as 3 medidas de farinha, eu consigo fazer um link dessa palavra com 1 Coríntios 13, que ele fala sobre as 3 verdades absolutas da vida de um cristão, que é fé, esperança e amor. Então eu entendo que aquela mulher é a igreja e que as 3 medidas de farinha elas estejam se relacionando a 1 Coríntios 13, que fala sobre fé, esperança e amor. Então eu entendo que aqui o fermento é a capacidade que a igreja tem de influenciar esse novo convertido através do exemplo para que ele desenvolva fé, esperança e amor a Cristo e às pessoas. Tá? É uma interpretação pessoal que eu tenho a respeito desse texto. Então aqui você percebe que Jesus traz 2 características sobre essas 2 parábolas. A primeira característica é transformação, porque você pega uma massa e transforma ela numa massa levedada, né? E a segunda é crescimento, que é você pegar a semente e transformar ela numa árvore. Então Jesus traz 2 características do poder do reino de Deus. O reino de Deus ele tem poder de fazer 2 coisas na sua vida. Transformar você numa outra pessoa, tá? Pegar um leite normal, que é você, e transformar isso numa coalhada através da influência da mulher, que é da igreja, que vai lá e põe esse fermento na fé, na esperança e no amor, e transforma. Então Jesus está dizendo aqui, Jesus começa com a primeira parábola, e Jesus diz, olha, o reino quando chega, o reino na verdade, ele encontra 4 pessoas. Uma dessas pessoas, ela não quer nada com a vida, tá? Ela não quer, então Satanás vai lá e rouba a palavra. Sobram 3. Aí Jesus entra com a segunda parábola. Jesus entra e diz, olha, dessas 3, o cristão verdadeiro, que é o trigo, ele é poupado. Ou melhor, os 2 joios são poupados por causa do trigo. Jesus está falando isso para a multidão. E aí Jesus entra com a terceira e a quarta parábola, que é o poder transformador, já que Jesus estava falando para pessoas que elas tinham esse negócio de uma é maior, outra é menor. Jesus diz assim, você acha essa pessoa menor? Pois eu vou pegar um ladrão, um mentiroso, e vou transformar ele num homem segundo o meu coração. Essa é a medida de fermento. É o poder transformador. É o poder da mudança de vida.
E aí Jesus traz o exemplo da árvore. Jesus diz, tem mais, tem mais. Quando essa pessoa crescer no reino, ela vai se tornar uma árvore tão grande que vão vir aves para se abrigar, para se aninhar debaixo dela, na proteção dela. Então Jesus fala essas 4 parábolas. E é também interessante que as 2 últimas parábolas, Jesus traz mais 2 características, mais 2, que eu também acho interessante, que é cobertura e alimento. Né? O primeiro, Jesus fala de um alimento, que é a medida de farinha, né, que faz o pão. E o segundo, Jesus fala de cobertura, que é a árvore que os pássaros vêm se aninhar. Então, quem está no reino de Deus passa pela primeira parábola e é uma terra fértil, passa pela segunda parábola e é o trigo e tem que conviver com o joio até que chegue o final dos tempos, passa pela terceira parábola e que recebe influência da mulher, que é a igreja, e cresce em fé, esperança e amor. Quando ele chega na quarta parábola, ele serve de cobertura para a vida de outras pessoas. E esse é o tema do nosso próximo domingo, que nós vamos conversar sobre isso, de que forma que a vida de uma pessoa que está no reino de Deus, de que forma que essa pessoa pode ser cobertura para outras pessoas, de que forma que ela pode ser um ponto de referência, um oásis no meio do deserto, onde a pessoa olha e só vê sequidão, e ela vai olhar para a sua vida e ela vai dizer assim, ali tem água fresca, ali tem sombra, entendeu? Ali tem descanso para minha alma. E é isso que Jesus estava dizendo. Então Jesus fala aqui de cobertura e de alimento, que é o que nós vamos conversar na semana que vem. E é interessante que aqui Jesus para de falar com a multidão. Tá? Jesus para de falar com a multidão. Eu queria só dar uma pausa para agradecer 3 pessoinhas que estão aí e que eu esqueci de mencionar elas. Uma é Eliando. Eliando foi meu chefe durante muitos anos na Secretaria de Saúde. Né? A Dina também está aí, uma amiga da Secretaria também. E agora o Dr. Dantas. O Dr. Dantas também está aí. Oh, um beijo no coração de vocês. Mas voltando aqui, Jesus para de falar com a multidão e aí Jesus sai e vai conversar com os discípulos. Conseguem entender a sequência das parábolas? Então Jesus chega para a multidão e Jesus lança lá, olha, o reino é isso. No dia que o reino chegar para vocês, vai acontecer isso. Vocês podem, se vocês tiverem um coração duro, Satanás vai roubar a palavra, mas vocês têm que ter cuidado com a fascinação das riquezas, com as dificuldades da vida, tá bom? Nada de fogo de palha. Vocês não podem ser joio. Vocês estão aqui para serem trigo. Vocês estão aqui para servirem. Vocês estão aqui para serem referência na vida das pessoas, para serem alimento para elas. É isso que Jesus estava dizendo. Aí Jesus sai dali e vai se encontrar com os discípulos. E Jesus conta mais 3 parábolas para os discípulos, para a gente completar as 7. Na quinta e na sexta parábola, Jesus agora está falando só com a igreja, só com os discípulos dele. E Jesus chega para eles, olha para eles. E Jesus sabia que ali estava o trigo. Jesus sabia disso. Mas Jesus sabia que tinha joio no meio deles. Né? Logo depois aparece, que é o Judas. Mas Jesus chega para eles e Jesus destaca a importância de você saber o valor daquilo que você está se envolvendo. Aí Jesus começa a falar sobre o valor do reino de Deus. E ele fala 2 parábolas, que é a parábola da pérola e a parábola do tesouro escondido. E essas 2 parábolas, eu vou ler as 2 juntas e eu depois vou explicar elas. Mas é o Mateus 13 ainda, verso 44, é uma parábola, e o 45 e 46 é outra parábola. No verso 44, Jesus diz assim: o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. E certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente. E então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno.
E aí ele continua. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E tendo encontrado uma pérola valiosíssima, ele foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. E Jesus conta essas duas parábolas. E elas parecem iguais, né? Porque assim, um é um tesouro, a outra é uma pérola, então ela parece igual. Mas Jesus está falando de dois tipos de pessoas que existem dentro da igreja, que estão no meio do trigo. Aqui não é mais o joio, tá bom? Aqui não é mais o joio. O joio Jesus parou lá na quarta parábola, que Jesus estava falando com a multidão. Jesus senta só com os discípulos e Jesus fala para eles sobre o valor do reino. E Jesus está falando agora só com trigo, e agora eu quero falar só com os trigo. Duas palavrinhas interessantes. A primeira é a palavra que está em Mateus 13, 44, quando ele diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. A palavra que aparece ali para escondido é cripto. Cripto é uma palavra interessante porque ela significa algo que estava oculto, escondido e que você não sabia. Tá bom? Cripto é algo que estava escondido, oculto e você não sabia. A outra palavra, que eu acho ela também muito interessante, que ela está lá no verso 45, que ela diz, da mesma forma o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. E a palavra que aparece ali por procura é zétel. Zétel é diferente de cripto, porque zétel significa algo que você está procurando por meio do uso do raciocínio, da meditação, da investigação, de um olhar apurado. Então, o zétel é quando eu estou procurando uma coisa que eu paro e penso, Deus, onde que eu coloquei? Onde que está? Me lembre onde que está? Deixa eu ver, é isso que eu estou procurando? Deixa eu ver, não. Aí põe um óculos, olha direito. Não, não é esse, é outra coisa. Então, o cripto, você não sabia que estava escondido. E o zétel, vocês sabiam que você estava procurando. Qual a diferença entre essas duas palavras? Qual a diferença entre esses dois textos? Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o tesouro escondido, que consta lá no verso 44, ele não estava, se ele estava escondido, ele estava enterrado. Concorda comigo? Senão ele não estava escondido. Não é assim que o cara foi andando, e aí de repente tropeçou num tesouro, um tesouro. Não foi assim. O tesouro estava escondido, e tanto é verdade que fala que ele escondeu novamente. Então, se o tesouro estava escondido, significa que este homem estava cavando. Raciocinem comigo, o homem estava cavando. Se este homem estava cavando, tem duas coisas aqui nesse texto que eu queria trazer à memória de vocês. A primeira era de que é um homem envolvido no trabalho. Ok? É um homem. O tesouro não apareceu para um homem que estava deitado na cama. O tesouro não apareceu para um homem que estava assistindo televisão, que estava na HBO, no Cinemax, no Telecine, na novela. Não era. Não era um homem que estava no WhatsApp. Não era um homem que estava deitado na cama e olhou para cima e disse, olha, tem um tesouro lá em cima. Não. Ele estava trabalhando. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que o reino, você só descobre tesouro se você estiver trabalhando. Se você estiver envolvido, se você estiver fazendo alguma coisa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a gente aprende aqui é que se este homem estava cavando, ele estava procurando alguma coisa. Ou ele estava procurando água, entendeu? Estava cavando um poço, eu imagino, porque
Se foi profundo ao ponto de encontrar um tesouro, possivelmente ele estava cavando para procurar água. Era muito comum naquela época, na época de Jesus, as pessoas cavarem poços, cisternas. Então eu imagino, a interpretação pessoal, de que aquele homem estava cavando para procurar água e acabou encontrando um tesouro. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que o homem estava procurando uma coisa e achou outra com um valor muito maior do que o que ele queria. Enquanto o segundo homem, ele já sabia o que ele estava procurando. Ele já sabia. Tá? Então, Jesus está falando agora para discípulos, para trigos. E Jesus chega para eles e diz assim, olha, aqui no meio do trigo tem 2 tipos de pessoas. 2 tipos. Os 2 estão trabalhando. Só que tem um que está procurando uma coisa que tem um determinado valor e vai descobrir uma coisa com um valor muito maior. Muito maior. E tem outro que vai descobrir essa coisa com valor maior porque ele já está procurando isso. Ele já está pesquisando isso, ele já está atrás disso, ele já está raciocinando, ele já está meditando, ele já está atrás disso. Um vai descobrir e o outro vai encontrar. E no contexto das 2 parábolas, vender tudo o que tem significa, na verdade, fazer escolhas. Quem quiser receber ou o tesouro ou a pérola, precisa estar disposto a fazer escolhas. A fazer escolhas. Amados, se você é trigo, você encontrou um tesouro incalculável. E talvez quando os amigos daquele homem, dos 2, né? O que enterrou e o que encontrou a pérola. E aí eles não contam nada para ninguém, vai lá vender tudo. Talvez aqueles amigos, quando viram esses homens vender tudo sem um motivo aparente, sem uma explicação, pensaram que eles estavam cometendo um terrível erro. Ou até mesmo, quem sabe, até enlouquecendo. Disseram assim, olha, esse homem está doido. Esse homem está cometendo um erro. O cara está abrindo mão de cavar um poço para procurar água. Ele está abrindo mão disso para vender o terreno. Amados, este é o comportamento de muitos que nos cercam porque não conhecem o valor do tesouro que nós encontramos. Eles não entendem quando nós renunciamos às facilidades da vida. Eles não entendem quando nós renunciamos à possibilidade de nos dar bem a qualquer custo. Ele não entende quando nós deixamos passar as oportunidades imperdíveis por amor ao reino de Deus. Sabe por que eles não entendem? Porque só nós vimos o tesouro e só nós vimos a pérola. E era isso que Jesus estava dizendo para aqueles homens. Jesus estava falando agora só com os discípulos. E Jesus estava dizendo para eles, não deixem ninguém enganar vocês. Vocês agora podem descobrir um tesouro maior do que o que vocês estão imaginando, ou vocês podem encontrar a pérola que vocês estão procurando. Tá bom? E vocês vão ter que abrir mão de tudo por causa disso. Aí a próxima parábola, que é a última, Jesus fala da sétima, que é a sétima parábola. Jesus fala a parábola da rede, e ela na verdade é uma parábola que ela vai acontecer no final dos tempos, que é o versículo 47 até o 50, que ela diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que é lançada no mar, e ela recolhe peixe de todas as espécies. E quando ela está repleta, os pescadores puxam ela para a praia, então se assentam e juntam os bons nos cestos e jogam fora os ruins. E assim também acontecerá no final dos tempos. Chegarão os anjos e irão separar os maus do meio dos justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento
e ranger de dentes. É interessante que a parábola da rede, ela trata da mesma parábola, ela trata do mesmo tema da parábola do trigo, mas a imagem usada é outra. Ela é uma rede cheia de peixes. Na do trigo, Jesus estava falando lá no início da caminhada. Jesus estava dizendo, eu não posso tocar fogo no joio, que é para não estragar o trigo. Agora não, agora na sequência Jesus já estava falando, eu vou separar. Chegou o momento de separar. Essa é a última parábola. Nós já cumprimos, das 7 parábolas, nós já cumprimos 6 na nossa vida. Falta a última, que é a parábola da rede, que é quando Jesus volta e quando faz essa limpa no meio da igreja, separando os bons dos maus. Agora, por que Jesus usa a rede de peixe como exemplo? Jesus estava falando para ele sobre o Mar da Galileia. Historicamente, o Mar da Galileia tinha 27 espécies de peixe. Os historiadores dizem que haviam 24 espécies de peixes no Mar da Galileia. A maioria desses peixes não podia ser comido pelos judeus. A gente tem que lembrar que Jesus estava falando aquilo para os judeus. E há um texto em Levítico 11:10. Levítico capítulo 11, versículo 10. Que ele diz assim, eu vou ler, se você quiser ler depois, anota aí, Levítico 11:10. Ele diz assim, contudo, todos os animais que não têm barbatana e escama, que vivem nos mares e nos rios, todos os animais que infestam as águas e todos os seres viventes que nelas se encontram, vocês tratarão como imundos. Então Jesus trata como imundo algumas classes, ou melhor, a lei levítica, não é Jesus? A lei levítica trata como imundo algumas classes de peixes. E quando os pescadores, que haviam alguns ali entre os discípulos de Jesus, saíam para pescar, eles não pescavam de vara, eles pescavam de rede. E eles jogavam a rede e vinham todo tipo de peixe. E eles sentavam e eles olhavam como judeus e eles diziam assim, esse é imundo, não serve. Esse é bom, esse fica. Esse tem barbatana, é imundo, não serve. Esse é bom, esse fica. Era para essas pessoas que Jesus estava explicando. Então, várias espécies desses peixes não podiam ser comidos pelos judeus. E da mesma forma que o pescador lançava a rede, arrastava para a margem, e somente quando chegava lá ele identificava os peixes que ele, como judeu, poderia comer, Jesus usa essa figura para explicar como que ele vai fazer no final dos tempos. De que forma, na hora quando a rede for puxada, aí ele vai conseguir identificar, esse é joio e esse é trigo. Esse é imundo e esse é puro. Então, os peixes ruins, eles têm o mesmo sentido do joio ruim para o trigo que é bom. E a separação desses peixes na margem, ele é como a separação das plantas na colheita. É o mesmo ensinamento. Então vocês veem que aqui é uma sequência de parábolas, que Jesus começa desde o início, de como o reino chega na nossa vida, até o final dos tempos. E Jesus começa dizendo, dando uma recapitulada, dizendo assim, olha, a semente quando é lançada, ela encontra 4 tipos de pessoas. Se você não aceitou a palavra, você já está no primeiro tipo, está fora. Se você aceitou, você está entre um dos 3 tipos. E aí Jesus vem dizendo, você pode ser joio. Você pode ser joio, que é a segunda palavra, a segunda parábola. Aí Jesus diz assim, olha, o joio, ele é poupado por causa do trigo, para não estragar o trigo. Tá bom? Para não estragar o trigo. Aí você tem que saber se você é joio ou trigo. Trigo é o que tem terra boa. Joio são os outros 2. São os que vão se perder no meio do caminho.
E aí Jesus vem falando sobre a parábola do grão de mostarda, que ele vem dizendo assim, olha, vocês olham para aquela pessoa ali e vocês acham que ela não vale nada, é porque ela é semente de grão de mostarda. O reino é poderoso para pegar ela e transformar ela numa árvore enorme. E ela ainda vai servir de proteção, de cobertura para todo mundo que vem atrás. Tá vendo ela ali? O reino é poderoso para pegar esse pouquinho de fermento, a igreja, que é a mulher, influenciar os que estão chegando para que eles sejam modelos na fé, na esperança e no amor, para que eles cresçam. Aí depois Jesus chega para os discípulos, Jesus diz para os discípulos, agora eu quero falar uma coisa para vocês. Duas coisas. Se vocês não conhecem ainda o valor do reino, vocês se encaixam na parábola do tesouro, que ele está escondido, ele é cripto. Vocês ainda não descobriram o valor, mas um dia vocês vão descobrir. Agora, se vocês já sabem o valor do reino, é Zétel. Continuem procurando, porque vocês vão encontrar, e no dia que vocês encontrarem, vocês vão ter que vender tudo. E aí Jesus chega no último, quando ele diz que no final dos tempos nós seremos recompensados, sendo escolhidos e colocados num cesto, acomodados, para servirmos de alimento. Tá bom? Na semana que vem nós vamos conversar sobre isso, como que o reino ele pode servir de alimento e de cobertura para a vida das pessoas. Vamos conversar sobre o discipulado, sobre o que é o discipulado, de que forma que essa mulher, que é a igreja, ela consegue influenciar com fermento, de que forma que ela consegue levedar a massa, de que forma que a gente consegue ser referência, de que forma que nós podemos servir de aninhamento para que as aves venham fazer morada, de que forma que a gente pode oferecer sombra, de que forma que as pessoas podem encontrar em nós abrigo, esperança, alegria, de que forma que nós podemos ser um oásis no meio do deserto para as pessoas que estão no mundo. Então, nós vamos conversar sobre o terceiro ponto do reino de Deus, que é a vida da igreja. Passei um pouquinho do que eu estava pensando, pensei de ser 1 hora, foi 1h10, mas que o Senhor nos abençoe. Eu espero que tenha sido um tempo proveitoso, que vocês tenham entendido, e as dúvidas que vocês forem postando, na medida do possível eu vou respondendo a vocês. Grande abraço, que o Senhor os abençoe e o Senhor os conduza em todas as coisas. Eu quero orar por você antes da gente finalizar. Senhor Jesus, eu te clamo e eu te peço que o Senhor venha encher o nosso coração de uma alegria por termos conhecido o teu reino, porque nós temos descoberto de que apesar de toda a tua glória e apesar de todo o teu domínio, toda a tua majestade, o Senhor tem se portado com pessoas fracas como nós, pessoas pequenas como grãos de mostarda, pessoas, Senhor, que não tinham nada para oferecer, mas que o Senhor tem nos levantado e tem nos transformado em árvores para que nós possamos servir de abrigo para outras pessoas. O Senhor tem nos alimentado e o Senhor tem mudado as nossas vidas através do exemplo da igreja. E eu te clamo, Senhor, que o Senhor firme os nossos pés em Ti, de forma que nós venhamos a produzir frutos, Senhor, dignos de arrependimento, e que as pessoas olhem para nós e consigam ver mudança de vida, e consigam ver o Teu reino, o poder do Teu senhorio sobre nossas vidas. Eu te clamo em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Que o Senhor os abençoe. Grande abraço.